Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021. Hoje é o Dia Nacional da Mata Atlântica, Dia Mundial dos Meios de Comunicação, fazemos parte dele, né? Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, agora 12 graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. O governo de São Paulo informou ontem que a vacinação contra a Covid-19 de pessoas sem doenças pré-existentes e idades entre 55 e 59 anos acontece entre o dia 1º e 21 de julho, entre os dias 1º e 21 de julho. Já para as pessoas com idade entre 45 e 54 anos e sem comorbidades, a vacinação será em agosto em todo o estado. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Vice-presidente da CPI da Covid protocola pedido para convocar presidente Bolsonaro. Jacareí vacina motoristas e cobradores do transporte público coletivo. Estado de São Paulo continua na atual fase de flexibilização que permite o funcionamento de estabelecimentos até 9 da noite. Brasil cria 120 mil empregos formais em abril. Ministério da Saúde reduz em até 12 milhões previsão de vacinas para junho. Explosão de pneu no DCTA em São José dos Campos mata militar de 24 anos. Santos perde para o Barcelona de Guayaquil e é eliminado da Libertadores. Corinthians se despede da Sul-Americana com goleada sobre River Plate do Paraguai. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h03. Repita. 7h03. O senador Randolfo Rodrigues, do Rede, apresentou um requerimento na CPI da Covid para convocar o presidente Jair Bolsonaro na condição de testemunha. Segundo Randolfo, é preciso que Bolsonaro explique os graves fatos que contribuíram para mais de 450 mil mortes em decorrência da pandemia no Brasil. Para que ele seja convocado, é preciso que a comissão aprove o requerimento, mas vários senadores entendem que a CPI não pode convocar o presidente da República. Até hoje, nenhum presidente foi chamado para falar numa CPI. A CPI da Covid aprovou ontem a convocação de 9 governadores, um ex-governador e uma vice-governadora para prestarem depoimento, além da reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-chefe da pasta, Eduardo Pazuello. A Secretaria de Saúde de Jacareí realiza hoje e amanhã uma nova fase de vacinação da primeira dose contra a Covid-19 nos motoristas e cobradores do transporte público coletivo urbano. E também nos profissionais da saúde que se cadastraram no site entre 5 e 16 de maio e receberam o e-mail de confirmação. No caso dos trabalhadores do transporte coletivo, poderão tomar a vacina aqueles que já se cadastraram no site Vacina Já e possuem o QR Code que servirá de verificação de autenticidade. Quanto aos profissionais da saúde, serão imunizados somente aqueles que, depois de realizarem o cadastro no site da Prefeitura, receberam um e-mail confirmando a vacinação. O atendimento acontecerá das 8 da manhã às 5 da tarde, exclusivamente no Educa Mais Jacareí, que fica localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, no Jardim Marcondes. Um simulado de acidente de trânsito acontece amanhã às 4 da tarde na Avenida Princesa Isabel e encerrará a campanha Maio Amarelo em Ilhabela. A ação, que envolverá o Departamento de Trânsito, Polícia Militar e SAMU, será realizada em frente ao Mirante do Morro da Cruz, entre os bairros do Itaguaçu e Perequê. A ideia é conscientizar a população para o trânsito seguro. Na encenação, o motorista ficará preso nas ferragens de um veículo
enquanto as equipes de resgate serão acionadas. Em seguida, os socorristas farão todos os procedimentos de retirada da vítima do veículo. De acordo com a prefeitura, o simulado deve durar cerca de 40 minutos. Avenida Cidade Jardim, na altura do SESI, terá uma interdição total da pista no sentido centro, no sábado e domingo, e no sentido bairro, nos dias 5 e 6 de junho, para obras de travessia de tubulação de rede de drenagem. A interdição é necessária para a execução do serviço, que será realizado nos finais de semana, justamente para reduzir os impactos para quem trafega na região. Já a rua João Miassi, que faz a ligação entre os bairros Dom Pedro II, Torrão de Ouro e Interlagos, na região sul, terá uma interdição parcial a partir do dia 31 deste mês para execução de rede de drenagem. No local será feita uma operação pare e siga e a interdição irá ocorrer por 15 dias, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem pontos de lentidão para quem segue no sentido São Paulo. Lentidão agora vai no quilômetro 206, na pista expressa, e um pouco mais à frente no 222, na pista marginal. Os dois pontos aí na altura de Guarulhos e por causa do excesso de veículos neste momento. Aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, o trânsito flui bem. Segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão neste momento. A rodovia Ailton Senna também já tem trânsito lento agora no sentido capital, na altura de Guarulhos. O trânsito está lento do quilômetro 25 até o quilômetro 21, também por causa do excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, tem trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre e tempo parcialmente nublado. Tem alguns pontos aí da Floriano onde o sol começa a aparecer nesse momento. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também segue com trânsito fluindo bem e tempo parcialmente nublado. A mesma condição na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre com tempo parcialmente nublado. No caso da Tamoios, ainda tem alguns pontos com neblina, principalmente no trecho de Planalto. E aí, claro, o motorista tem que tomar bastante cuidado por conta desta situação. Na Tamoios tem obras a partir do quilômetro 64 e por conta destas obras tem pare e siga no trecho de Serra. 78. Repita. 78. Muito bem, Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Agora nosso contato é com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia. Vice-governador, muito bom dia, prazer ter aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, São José dos Campos. Bom dia, Clemente, bom dia a todos os ouvintes da PAN, é um prazer falar com vocês nessa manhã, falando sobre boas notícias para o Vale do Paraíba, especificamente para Caçapava, num momento onde o governo de São Paulo autoriza a criação de novos postos do Poupa-Tempo. Poupa-Tempo que já é conhecido aqui da população de São José, de Taubaté, agora chega também a Caçapava como um importante ponto de serviço. E também Jacareí. É verdade, além dos postos existentes, nós anunciamos agora a constituição de mais 20 novos postos. No Vale do Paraíba, nós estamos instalando agora o Poupa-Tempo em Caçapava e também lá em São Sebastião, no litoral norte, Clemente. Aliás, o governador João Dória esteve aqui no final de semana, lá em Cruzeiro, e também instalou também Cruzeiro e Lorena, se não me falha a memória, vice-governador. Sem dúvida, o governador esteve no sábado aí, criando o programa de desenvolvimento do Vale e também anunciando ações para a saúde, também o Poupa-Tempo lá na cidade de Lorena. Eu acho que são equipamentos públicos de qualidade que representam o que há de melhor no serviço público, Clemente. E nós trabalhamos desde o início do nosso governo para expandir o Poupa-Tempo em duas vertentes. A primeira delas, nos serviços digitais. E aí veio a pandemia e a gente só acelerou essa vertente digital. Hoje no celular, você tem mais de 130 serviços que o Poupa-Tempo presta através do seu app. Então, sem sair de casa, você tem acesso a serviços pelo celular, pelo tablet, pelo computador. E também a expansão de postos físicos. Nós tínhamos 70 quando assumimos o governo, hoje nós temos 82 e já anunciamos nessa semana, portanto, 20 novos postos do Poupa-Tempo que serão instalados até o final do ano, aí no caso em Caçapava, para que a gente atenda a população que precisa desses serviços. Em Caçapava e em São Sebastião, quando começa a funcionar
O senhor estará aqui para fazer essa entrega, vice-governador? Pretendo, Clemente. Nós temos uma parceria. Ontem a prefeita Pétala esteve aqui no Palácio dos Bandeirantes com a sua equipe de trabalho. É uma parceria do Estado com a Prefeitura de Caçapava. A Prefeitura cede as instalações, o local aonde vai ser colocado o poupa-tempo, e o Estado entra com os equipamentos e com os sistemas. Então nós esperamos que rapidamente a Prefeitura identifique o local aqui em Caçapava, possa fazer as adequações necessárias para que a gente nos próximos meses inaugure o poupa-tempo de Caçapava. E quero estar presente sim nessa inauguração, para junto com a inauguração do poupa-tempo, Clemente, trazer outras notícias para o Vale do Paraíba. Afinal de contas, são várias ações do governo de São Paulo aqui no Vale. No caso de Caçapava, qual é o investimento, Rodrigo? Olha, posso chamar assim de Rodrigo, né? Pode me chamar de Rodrigo. São investimentos que a gente faz na instalação física, investimentos em funcionários, em RH, mas principalmente em sistemas. Porque a gente está juntando, Clemente, o poupa-tempo com o Detran. Então, num único local você vai ter os dois serviços e também serviços municipais. A prefeita Pétala vai identificar com a equipe de trabalho quais serviços ela vai incluir no poupa-tempo de Caçapava. Serviços de IPTU, às vezes da rede de água e esgoto da cidade. Ou seja, nós queremos que o poupa-tempo de Caçapava possa cumprir esse papel, né? De um serviço rápido, simples, ágil, atendendo bem a população. No caso dessa abertura do poupa-tempo em Caçapava, haverá contratação de pessoas? Porque a gente está numa fase de desemprego terrível no Brasil, né? Aqui na região, haverá abertura de empregos? Haverá essa abertura de empregos, Clemente, mas o objetivo é justamente você prestar um bom serviço. Sobre a geração de empregos, nós temos várias ações que o governo Dória anuncia nos próximos dias. Nós ainda temos que ter atenção com a pandemia, temos que ter todo o cuidado com a pandemia, mas temos que pensar também na retomada do emprego e da renda da população. Então nós criamos o programa Bolsa do Povo, que vai criar frentes de trabalho e oportunidade de emprego em todas as cidades do Vale. Nós vamos definir junto com as prefeituras quais o volume de cotas de cada uma delas e vamos ampliar as frentes de trabalho em São Paulo. Frente de trabalho paga uma bolsa de R$500 para trabalhar 4 horas e nós temos o Bolsa do Povo ampliando as frentes de trabalho. Temos vários outros apoios na área de proteção social, alimento solidário, porque a população no pós-pandemia ela vai precisar de emprego, renda e dessa proteção social, e o Estado está cuidando junto com as prefeituras dessas outras áreas. Eu falei em prefeitura, hoje pela manhã o senhor esteve conversando via WhatsApp com o prefeito de São José, o Felício Ramute, e bem provavelmente na próxima sexta-feira o senhor estará aqui em São José dos Campos. Qual é o teor, qual é a pauta dessa reunião, Rodrigo Garcia? Conversei com o prefeito Felício, que é um grande prefeito, um homem público de extrema qualidade, que faz um grande trabalho aqui em São José dos Campos e que irradia para toda a região. Afinal de contas, São José é a maior cidade, é a capital do Vale. E também conversando sobre as parcerias do Estado com a Prefeitura de São José dos Campos e a oportunidade de visitar São José na próxima semana, dialogando com os setores produtivos da cidade, para justamente pactuar com o setor produtivo a retomada econômica, que vai ser muito importante no pós-pandemia. Nós temos uma esperança de que a vacinação avance no Brasil para que a gente consiga cuidar da economia, cuidar da situação econômica das pessoas. E eu quero discutir e dialogar com os empresários do Vale as estratégias e as melhores propostas para a retomada econômica. Muito bem, estou conversando aqui com o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Rodrigo, com relação à vacinação, está normalizando agora, parece que houve um passe entre o governo brasileiro e o governo chinês, mas parece que o governador João Dória, através do seu contato com a China, a coisa começou a dar uma amenizada. É isso mesmo? Olha, Clemente, toda vez que, infelizmente, o governo brasileiro, o presidente da República, fala alguma bobagem em relação à China, nós sofremos as consequências, porque hoje, seja a Coronavac, a vacina do Butantan, seja a vacina da Fiocruz, AstraZeneca, ela depende de insumos da China. A China é a maior fornecedora de insumos de vacina do mundo e o Brasil depende da China como vários outros países. E infelizmente, a cada bobagem que é falada em relação à China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, a gente sofre essas consequências. Mas a boa notícia é que nós entramos no circuito, o governador Dória, através do nosso escritório do governo de São Paulo, lá na China, em Xangai, conseguiu a liberação da importação de insumos e esses insumos serão transformados em doses de vacina já na próxima semana. O governo de São Paulo deve entregar mais 5 milhões de doses ainda no começo de junho para o Ministério da Saúde vacinar a população brasileira. É importante registrar que o Butantan está salvando a vacinação do Brasil. Praticamente 8 de cada 10 vacinas aplicadas
aqui vem de São Paulo, vem do Butantan, e é graças a esse esforço do governo, a resiliência e a determinação do governo Dória que nós temos vacina hoje no Brasil. A gente espera que mais vacinas possam chegar e que a população tenha a sua vida normal de volta nos próximos meses. E ao lado da questão da saúde, do cuidado do Covid, um olhar para a economia, para que a gente retome emprego e renda aqui no Vale do Paraíba e em todo o Brasil. Muito bem, para fechar com o senhor aqui, na Rádio Jovem Pan, Jornal da Manhã, ano que vem teremos eleições para presidente, para deputados estaduais, federais, senadores e também para governador. Como é que está o coração aí, vice-governador Rodrigo Garcia? Olha, vamos discutir muito o processo eleitoral, Clemente, no ano certo, que é o ano que vem. Eu sou vice-governador de São Paulo, quero trabalhar muito por São Paulo até o final do meu mandato. Fui escolhido ao lado do governador João Dória para isso, então nós temos ainda que trabalhar muito e poder discutir a eleição no momento certo, que é mais próximo no ano de 2022. Qual é a sua pretensão para o ano que vem? Olha, eu costumo dizer que o tempo traz a sua aflição e traz o seu desafio. E eu acho que ainda tem muita água para rolar em relação às eleições, tem muita coisa para acontecer no Brasil e em São Paulo, e por enquanto o meu foco é trabalhar bastante e devolver à população a confiança que ela nos deu em serviços, em obras, em proteção social, né? O Brasil e o mundo vivem um momento tão difícil, Clemente, e falar de eleição agora é até um desrespeito com a população, é falar muito do que nós temos que fazer, continuar fazendo para superar o Covid-19. Vice-governador Rodrigo Garcia, muito obrigado pela entrevista aqui à Jovem Pan, sucesso. Um grande abraço a toda a população de São José e de todo o Vale do Paraíba através da Jovem Pan. 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. O comitê deve ser responsável por emitir recomendações aos prefeitos sobre a adoção de um conjunto de normas quando necessárias. As avaliações devem incluir a capacidade hospitalar e também as atividades econômicas locais. Eu entendo que realmente alguma coisa tem que ser feita urgentemente, essa reunião é muito importante. Agora, de nada disso adianta se a população, de modo geral, não colaborar, principalmente mantendo o distanciamento social, usando álcool em gel e também as máscaras. O que a gente tem observado é que as pessoas estão saindo, supermercados lotados, ônibus lotados, enfim, pessoas vindo para os barzinhos nos finais de semana, e isso a coisa só complica, né, Eloy? A gente está atento aqui falar, abrir os olhos das pessoas, mas infelizmente está difícil ainda. E se isso não acontecer, gente, essa pandemia nunca vai acabar, infelizmente. Infelizmente, Clemente, isso é uma verdade. O que você falou é constatação. A gente vê as pessoas se comportando, lógico, existem sempre exceções, mas a gente vê muitas pessoas hoje se comportando como se já tivesse tudo resolvido, estamos normais. Não estamos. A gente tem que se adaptar. Tudo bem, a gente está caminhando para uma situação que, se Deus quiser, até o final do ano, eu sou otimista, acredito que até Réveillon a gente vai estar normal. Mas, por enquanto, a gente tem que fazer também a nossa parte. A vacinação está acontecendo, mas se a gente não tomar cuidado também, já tem a cepa indiana que já chegou no Brasil. Já chegou, já é uma Se a gente não tomar né? cuidado, aí você já viu como é que pode ficar a situação, eu não né? quero ser pessimista, mas eu acho que esse caminho é mais longo, viu, Será? Eloy? Eu acho que até o final do ano... Eu acredito. Por falta de consciência. Sim, por falta de consciência da população. Você muitas vezes está no supermercado, por exemplo, tem aquelas marcações. Não tem ninguém no supermercado fiscalizando aquilo. As pessoas chegam, invadem a sua frente, não respeitam essa distância, e você fala, a pessoa acha ruim, entendeu? Ou seja, o pessoal não está nem aí, infelizmente. Agora, quando cai no hospital e vê entes queridos perdendo a vida, daí entra o desespero. Não, gente, vamos cada um fazer a sua parte, que a coisa se resolve. Antes, né? Tem que fazer antes, claro. Depois que está no hospital, que está sendo entubado, infelizmente perdendo vidas. Eu tenho a impressão, eu tenho observado isso, parece que a coisa está mais grave do que no ano passado, bem mais grave. O que tem morrido de gente conhecida em razão da pandemia, em razão do coronavírus, é uma coisa impressionante. Pessoal, vamos colocar, como dizendo no passado, a barba de molho. A coisa não está para brincadeira, infelizmente. A hora. 7h24. Repita. 7h24. Foi enterrado ontem o soldado de 24 anos que morreu em decorrência de um acidente no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, DCTA, em São José dos Campos. O acidente aconteceu em uma área do Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo na tarde de terça-feira.
Outro militar ficou ferido na mão, mas sem gravidade. O soldado Rodolfo Luiz dos Santos e um sargento foram atingidos pela explosão de um pneu do equipamento utilizado para carregar aeronaves. Os dois foram encaminhados ao hospital do próprio DCTA, mas o jovem de 24 anos não resistiu e morreu. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte acidental e será investigado. O DCTA lamentou a morte do soldado e disse que vai apurar as causas do acidente. O governo de São Paulo desistiu de liberar o funcionamento do comércio até às 10 da noite a partir de 1º de junho, como tinha sido anunciado na semana passada. Com a mudança, o Estado continuará na atual fase de flexibilização, que autoriza lojas, shoppings, academias, salões de beleza e restaurantes a operar até 9 da noite. A capacidade máxima de funcionamento do comércio, que também tinha previsão de ser ampliada para 60% no próximo mês, seguirá em 40%. A medida vai permanecer em vigor até o dia 13 de junho e ocorre após o Estado registrar o aumento no número de internações, que voltou a ficar acima dos 80% e de casos do coronavírus. Pelo novo cronograma, a ampliação de horário e capacidade deve ser liberada a partir de 14 de junho. A Câmara Municipal de Jacareí aprovou ontem o projeto de lei complementar que altera os artigos 41, 42 e 43 do Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais, impondo sanções mais severas aos cidadãos e pessoas jurídicas que forem flagrados descartando lixos e resíduos em locais públicos ou privados de forma incorreta na cidade. O projeto é de autoria do vice-presidente da Câmara, vereador Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB, e foi aprovado em primeira discussão na sessão de 12 de maio por unanimidade. Segundo o autor, os proprietários, possuidores ou responsáveis por imóveis são obrigados a conservá-los em perfeito estado de higiene, estética e limpeza, mantendo bem cuidados os quintais, os pátios e as fachadas. A proposta prevê sanções que variam de R$ 722 a R$ 4.337, de acordo com o tamanho, volume de lixo ou resíduo. No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. A lei entra em vigor 180 dias após publicação no Boletim Oficial do município. E nos 4 primeiros meses de 2021, São José registrou 12 homicídios, a menor taxa dos últimos 21 anos, se igualando à de 2019. Os índices foram divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. A cidade não tem latrocínio, que é o roubo seguido de morte, desde setembro de 2019. Fato relevante para um município do porte de São José, com mais de 700 mil habitantes. Foram 528 roubos neste ano, uma redução de 58% em relação a 2016, ano anterior à implantação do programa São José Unida. Nos 3 primeiros meses de 2021, não houve ocorrência de roubos a bancos. Quanto aos roubos de cargas, foram 8. Em relação aos roubos de veículos, foram registrados em 2021 um total de 80. Quanto aos furtos de veículos, foram 257. Em Jacareí, pela primeira vez nos últimos 20 anos, desde o início da série histórica disponibilizada, a cidade registrou 2 meses consecutivos, março e abril, sem nenhum caso de homicídio e latrocínio, o roubo seguido de morte. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a quinta-feira será de sol com algumas nuvens. São José dos Campos e Jacareí terão máxima hoje de 24 graus. Na Serra da Mantiqueira a gente vai ter sol com chuva agora pela manhã e diminuição de nuvens na parte da tarde. A noite será com pouca nebulosidade, temperatura máxima não deve passar dos 19 graus. Em Caraguatatuba, os termômetros devem chegar aos 26 graus hoje. Em São José dos Campos, agora, nossa temperatura é de 12 graus. 7h29. Repita. 7h29. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h32. Repita. 7h32. A
Suzano deu início ao segundo ciclo do Programa de Estágio Técnico 2021. Os interessados que tiverem vínculo com uma instituição de nível técnico até agosto de 2022 podem se candidatar até 4 de junho. Para esta segunda fase da iniciativa, a companhia está oferecendo 46 novas vagas para atuação em várias cidades, entre elas a de Jacareí, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo. Como maneira de fomentar a diversidade, a inclusão e o protagonismo, a Suzano busca para seu programa jovens que tenham 18 anos ou mais e estejam cursando o nível técnico no período noturno, aos sábados, ou EAD, ensino à distância. Últimos dias para licenciar veículo com placa final 2 no estado de São Paulo. Atenção, motorista com veículo registrado no estado de São Paulo. O prazo para o licenciamento obrigatório de carros, reboques e semi-reboques com placa final 2 está acabando. O motorista tem até o dia 31 de maio para regularizar o documento. Todo o procedimento é feito de forma online. Basta informar o número do Renavan e pagar a taxa na rede bancária, pelo site, aplicativo ou caixa eletrônico do banco. Este ano, o valor do licenciamento para veículos 0 quilômetro é de R$ 131,80. Donos de veículos usados recolhem R$ 98,91. Por decisão do Conselho Nacional de Seguros Privados, o valor do DPVAT não está sendo cobrado este ano. Depois de pagar a taxa, o condutor deve baixar o documento pela internet para salvar no celular ou imprimir em casa em uma folha de papel comum. O Detran não envia mais a versão física do documento. Trafegar com veículo com licenciamento atrasado é infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Rende multa de quase R$ 294, além de 7 pontos na carteira de habilitação e apreensão do automóvel. Da Rádio 2, Milena Abreu. A previsão de doses de vacinas contra a Covid-19 a serem distribuídas pelo Ministério da Saúde em junho aos estados foi reduzida em 10 milhões, segundo informou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz. Este número, no entanto, é de 12 milhões de acordo com a projeção publicada ontem no site do Ministério. A redução é justificada devido ao atraso na produção pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, da vacina da AstraZeneca. Em audiência na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, o secretário executivo detalhou a previsão de 41 milhões de doses em junho, 20 milhões da AstraZeneca, 12 milhões da Pfizer, 4 milhões da AstraZeneca do consórcio COVAX Facility e 5 milhões da Coronavac. Na projeção do Ministério, do dia 19 de maio, o cálculo era de 52 milhões de doses em junho. A hora? Agora 7h35. Repita. 7h35. O secretário de Estado da Saúde de São Paulo, Giancarlo Gorenchitai, afirmou durante prestação de contas à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que o governo estadual comprou 1 milhão de testes rápidos para a Covid-19 e 9 milhões de kits em intubação. Os testes rápidos podem detectar a presença do coronavírus em até 1 hora, diferente dos testes RT-PCR, que podem levar até 5 dias para o resultado. Isso vai permitir maior controle e rastreabilidade do vírus, além de oferecer atendimento médico adequado, podendo evitar a evolução para o estágio grave da doença. Já os kits de intubação serão destinados a 369 hospitais do estado, que serão referências no tratamento da Covid-19. Essa quantidade garante ao menos 3 meses de atendimento a pacientes na condição. Os suprimentos devem chegar entre os meses de junho e julho. Segundo a secretaria, atualmente são usados 3,5 milhões de kits por mês no estado. A economia brasileira gerou 120.935 empregos com carteira assinada em abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ontem pelo Ministério da Economia. Essa é a diferença entre as contratações, que somaram 1.300.000 no mês passado, e as demissões, que totalizaram 1.200.000. Esse foi o menor saldo positivo mensal registrado em 2021. No mesmo mês do ano passado, foram fechadas 963 mil vagas, reflexo da pandemia do coronavírus na economia brasileira.
Vamos agora aos indicadores econômicos. A Bolsa de Nova York fechou em alta ontem, após um dia instável, mas globalmente tranquilo, em um mercado menos preocupado com os riscos inflacionários nos Estados Unidos. Assim, seu principal índice, o Dow Jones, fechou em alta de 0,03% a 34.323 unidades. Já o tecnológico Nasdaq subiu 0,59%, alcançando 13.738 pontos. No Brasil, euro fechou cotado a R$6,47, com queda de 0,89%. Puxado pelo desempenho das companhias aéreas e recuperação da Vale no pregão ontem, o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,81% a 123.989 pontos. O real se beneficiou da redução dos temores globais com repiques inflacionários nos Estados Unidos e o dólar encerrou o pregão em queda de 0,48% a R$5,31. E é hora da boa notícia. O Senado aprovou nesta semana um projeto de lei que incentiva as empresas na contratação de jovens de 16 a 29 anos sem experiência no mercado de trabalho. O projeto prevê, a título de incentivo às empresas, a redução do INSS patronal de 20% para até 1% e da alíquota do FGTS de 8% para 1% no primeiro ano de contratação. O projeto segue agora para a Câmara. Os contratos previstos no projeto só poderão ser firmados em até 5 anos após a publicação da lei, caso seja aprovada também na Câmara. O projeto, que se chamava Lei do Primeiro Emprego, mudou de nome. Agora se chama Lei Bruno Covas, em homenagem ao prefeito de São Paulo, falecido em 16 de maio, vítima de câncer. E hoje, ao meio-dia, tem Pânico, Eloy Moreno, Giovana, Sena, todo mundo aqui na Rádio Jovem Pan também. O 20 horas da manhã, hoje, temos lá a presença de quem? De Adriana Galisteu, é isso, né? Adriane Galisteu, dispensa comentários, dispensa apresentação. Adriane Galisteu é nossa convidada de hoje no Pânico e também o Antônio Sena, que não é parente do nosso Carlos Sena, mas é autor do livro 36 Dias, Seu Avião Caiu na Amazônia, então veio a parte mais difícil. Esse é o livro do Antônio Sena, que também vai estar no Pânico hoje a partir do meio-dia aqui pela Jovem Pan 94,3 ou então jovempansjc.com.br, no Panflix e também no nosso aplicativo que você pode acessar via Android ou iOS. A Adriana Galisteu foi funcionária da Jovem Pan. Será que o Emílio vai zoar com ela hoje? Não, imagina. Não, de jeito nenhum. O Emílio zoa até com o ministro de Estado. Você acha que ele não vai zoar com a Adriane Galisteu? Podem contar que isso vai acontecer, viu? Ao meio-dia. É isso aí. Estudantes da rede estadual de ensino têm até 31 de maio para retirar o chip com 3 GB de internet nas escolas. A distribuição é realizada pela Secretaria da Educação do Estado por meio do Além da Escola e prioriza alunos mais vulneráveis da rede. No total, serão distribuídos 500 mil chips. O Além da Escola objetiva expandir a carga horária dos estudantes através de atividades online. O tempo extra de estudo é composto por recuperação de aprendizagem, projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e orientações de estudos personalizadas. Consumo de carne diminui no país. Indústria quer ajuda do governo para evitar alta no preço. Alta no custo da carne bovina faz o consumo chegar ao menor nível dos últimos 25 anos. Os preços dispararam no mercado interno e no Rio de Janeiro, por exemplo, os consumidores têm trocado a carne vermelha pelo ovo. Dados da associação que representa os supermercados fluminenses mostram que a venda de ovos aumentou 22% nos últimos 60 dias. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, nos primeiros 4 meses de 2021, o consumo de carne bovina por brasileiro caiu mais de 4% sobre o mesmo período de 2020. No ano, a previsão é que o consumo alcance 26,4 kg por pessoa, quase 14% a menos que em 2019. As indústrias de carne bovina e de frango alertam que o preço pode subir ainda mais com o repasse do aumento de matérias-primas, como soja e milho. A preocupação se estende para os suínos, que também tiveram alta nos custos de produção nos últimos meses. Para evitar que o quadro se agrave,
a Associação Brasileira de Proteína Animal quer o apoio do governo. A entidade pede a redução de tributos e a implementação de medidas que possibilitem importar insumos em igualdade de competição com o mercado internacional. Somente a avicultura e a sinocultura respondem por 4 milhões de empregos diretos e indiretos no país, reforça a associação. Da Rádio 2, siga Eichmeier. 7h43. Repita. 7h43. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h46. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Por favor, Giovanni Sena, como é que foi o Santos de vocês ontem? Foi eliminado, né? Eliminado o Santos, né? Quem foi primeiro? Não sei. Bom, como profissional falarei do Santos. Então tá bom. Atual vice-campeão, o Santos foi eliminado na fase de grupos da Libertadores de 2021. Na noite de ontem, no Equador, o Peixe perdeu do Barcelona de Guayaquil por 2-1 e deu adeus precoce ao sonho do Tetra. Mesmo que tivesse vencido, o Peixe ficaria fora da próxima fase, porque o Boca Juniors venceu do Strongest no outro jogo do grupo em Buenos Aires. Essa é apenas a segunda vez que o Santos cai na fase de grupos. A outra foi em 1984. Com 6 pontos em 6 jogos, o Santos termina na terceira colocação do grupo C e com isso garante o direito de disputar as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Corinthians se despediu da Copa Sul-Americana com uma goleada por 4-0 sobre o River Plate do Paraguai na noite de ontem, na Neoquímica Arena, pela última rodada do grupo da competição. Já eliminado, o Timão poupou a maioria de seus titulares e mesmo assim não teve dificuldades contra um rival bem mais fraco. Apresentado na terça-feira, o técnico Silvinho acompanhou tudo de camarote e deve ter gostado de ver algumas opções que terá a partir dos próximos jogos. O elenco do Palmeiras realizou na tarde de ontem o último treino antes do jogo de hoje contra o Universitário do Peru, às 7h no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Abel Ferreira comandou um trabalho tático, no qual acertou os últimos detalhes do time que vai mandar a campo no confronto. O Palmeiras já garantiu a classificação e a primeira posição do Grupo A da Libertadores. Em caso de vitória, o Verdão ficará com a segunda melhor campanha no geral da competição, atrás apenas do Atlético Mineiro. E o São José feminino perdeu para o Palmeiras por 4-1 na tarde de ontem no estádio Martins Pereira, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A1. Com mais esse revés em casa, as meninas da Águia permanecem na zona de rebaixamento com 8 pontos somados, faltando 5 rodadas para o fim da primeira fase da competição. O próximo compromisso da equipe joseense será no domingo, contra o Grêmio, no CT Presidente Hélio Dourado, em Porto Alegre. Ontem, diante da República Dominicana, a seleção brasileira feminina de vôlei teve vida fácil do que na estreia com o Canadá. Cresceu ao longo da partida e garantiu a segunda vitória na competição, dessa vez por 3-0. Esta foi a 22ª vitória em 23 encontros entre Brasil e República Dominicana nos principais torneios mundiais. Agora, a seleção brasileira feminina de vôlei encerra a primeira semana na Liga das Nações diante dos Estados Unidos. O duelo que promete grandes emoções acontece hoje às 2h30 da tarde. É coisa de Santos. O Santos, na verdade, não perdeu por 2-1 ontem, perdeu de 3-1, né? 3. Coisa de Santista, né? Vamos tirar aí, porque, né, Eloy? É 3-1, não, vamos botar 2-1, fica mais 9 fora, fica mais ou menos. Então, pergunto, não foi 2-1, foi de 3-1, viu, 3-1, gente? isso. É um pouco pior. E o técnico Tite levou sua comissão técnica para a Granja Comari ontem. É o início da preparação da seleção brasileira masculina de futebol para o retorno das eliminatórias. O Brasil enfrenta o Equador dia 4 de junho em Porto Alegre e depois viaja para Assunção. Líder das eliminatórias, a seleção já sofreu 2 cortes por lesão
nessa lista de 24 convocados por Tite. Primeiro, o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, que deu lugar a Felipe, do Atlético de Madrid. Depois, Daniel Alves, lateral do São Paulo, passou a vez para Emerson, do Real Betis, que estava na lista de André Jardine, da Seleção Olímpica. Guga, do Atlético Mineiro, ganhou espaço na última lista antes da convocação final na equipe, que vai disputar as Olimpíadas de Tóquio no mês de julho a agosto. Antônio Conte não é mais o técnico da Internazionale de Milão. O clube anunciou ontem que chegou a um acordo com o treinador para rescisão de contrato. Ele ainda tinha mais uma temporada a cumprir no comando do time italiano. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, o substituto pode ser anunciado até o fim de semana. O treinador estava insatisfeito com o plano do clube de reduzir 20% da folha salarial e vender jogadores na próxima janela de transferências. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga, e também na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite. Essas duas ruas, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Teremos radares móveis também na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial, e na Avenida Anchieta, na Vila Adiana. Essas duas avenidas, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Vamos agora à programação do Fumacê em São José dos Campos. Será na região leste, no Galo Branco, Ilha Escura, Fazenda Honda, Fazenda Takanashi, Rua Coronel Gonçalves, Condomínio Terra Nova, Bom Retiro, Jardim Primavera 1 e 2, Majestic e Capão Grosso 1 e 2. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão aqui em São José dos Campos. A gente tem trânsito lento agora no sentido São Paulo, na pista expressa, altura do quilômetro 139, por causa do excesso de veículos neste momento. A partir de Guarulhos, também continuam ali pelo menos 2 pontos de lentidão, também no sentido São Paulo, quilômetro 206 na pista expressa e quilômetro 222 na pista marginal. Esses 2 pontos aí na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito lento agora ali na altura de Guarulhos, no sentido capital. Lentidão vai do quilômetro 25 até o quilômetro 20. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também tem trânsito livre, tempo parcialmente nublado, tem grandes trechos onde o sol já vai aparecendo aí pela Floriano Rodrigues Pinheiro. A mesma coisa acontece na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba. Trânsito tranquilo e também grandes trechos da Oswaldo Cruz com sol. Chegada ao Ubatuba, inclusive neste momento, já tem sol. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, embora com trânsito livre, ainda tem pontos com neblina no trecho de Planalto e aí, claro, atrapalha a visibilidade. O motorista tem que ficar atento aí nessa condição. Trecho de serra tem obras e, por conta disso, tem pare e siga neste momento. Notícia que acaba de chegar: morre no Paraná o ex-governador Jaime Lerner. Jaime Lerner morreu nesta quinta-feira aos 84 anos em Curitiba. Agora há pouco, a informação foi confirmada pela assessoria, também consta entre os obituários divulgados pela Prefeitura do Paraná. O ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba foi internado na última sexta-feira no Hospital Evangélico Mackenzie, na capital, com problemas nos rins. Na quarta-feira, ontem, por exemplo, o hospital informou que o quadro era grave, mas estável. Lerner apresentava um quadro infeccioso e ficou sob os cuidados da equipe de nefrologia para se submeter a sessões de hemodiálise. Agora 7h54. Repita. 7h54. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h57. Repita. 7h57. Agora a reclamação do ouvinte, vamos lá? Vamos lá então, Clemente. Na verdade, hoje a gente tem um agradecimento, viu? Juliano, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele havia reclamado de uma questão com os medicamentos que ele precisa para a filha dele. Ele mandou foto, inclusive, mostrando que ele acabou de retirar na farmácia de alto custo em Jacareí um dos medicamentos que ele estava precisando. Agora, o outro medicamento que ele tem que retirar em Taubaté ainda continua sem solução. Ele diz que ninguém informa para ele como proceder.
proceder, não consegue contato com o Estado, mas ele escreveu Ministério aqui. Público, fácil. É isso aí. Tem jeito, né? Olha, o Juliano, infelizmente tem que ir pra cima, infelizmente não tem outro jeito, né? Mas ele escreveu aqui, ó, meus sinceros agradecimentos por me ajudar a cuidar de minha filha. Nós ficamos muito felizes, Juliano, de a gente poder ter ajudado, pelo menos em parte, mas a gente também vai cobrar do Estado novamente essa outra parte aí dos medicamentos. Você também pode participar do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação, alguma reclamação, manda aqui pro nosso WhatsApp, é o 99707-7791. Repetindo, 99707-7791. Muito bem, vamos agora ao destaque final. O governo de São Paulo anunciou ontem que fará 10 eventos teste para monitoramento científico da Covid-19 no estado a partir do dia 15 de junho. Eles consistirão em 4 eventos sociais na capital e no interior, com previsão de início na segunda semana do mês. Uma feira de negócios na cidade de Santos, que deve ocorrer em 29 e 30 de junho. Uma feira criativa na cidade de Campinas e outra no Memorial da América Latina no mês de julho. E 3 festas na capital e no interior a partir do segundo semestre de junho. Os eventos serão realizados com limitação de público, ambiente controlado e testagem rápida de todos os participantes. Isso já foi realizado em outros países, uma iniciativa semelhante e que aqui vamos realizar com apoio da Secretaria da Saúde e participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, afirmou o governador João Dória. Ele lembrou que a testagem rápida antes dos eventos deve ser possível por causa da aquisição de 1 milhão de exames rápidos que já foram distribuídos aos municípios e detectam a doença em até 15 minutos com uma precisão de 98%. A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, afirmou que todos os convidados dos eventos teste serão acompanhados nas 2 semanas seguintes às aglomerações e frisou que essa não é uma sinalização de abertura, e sim encontros com intuito científico de ver como esses ambientes se comportam e preparar o Estado para o segundo semestre de 2021. Os eventos devem ser iniciados antes mesmo da população entre 45 e 54 anos começar a ser imunizada no Estado. Também ontem, João Dória informou que a previsão para que a vacinação dessa faixa etária seja iniciada é o começo de agosto. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.